Agora vamos ao que você me perguntou. Você quer saber teleférico uma pergunta mais específica? Porque tu absorvia, né, esse movimento todo do parque, então a preocupação com o parque era natural, né? Vocês olhavam pro parque e viam o movimento que ia ter ali no teleférico, né? Teve em algum momento ali que vocês... que teve uma joint venture ali, né? A joint venture foi no final, né? Vai fazer agora uns 8 anos. Ela foi em 2012, a joint venture. Sim. Foi em 2012. Tu participou de tudo isso? Como é que foi essa... Mas é bem interessante. Isso aí foi uma... Por que tu decidiu fazer isso também, né? Porque até então era teu e do sócio, né? Era igual. Até porque é interessante porque o teleférico, na origem dele, ele não se chamava teleférico, né? Ele se chamava Floresta Encantada do Caracol. Isso. Foi quanto tempo que ele ficou como Floresta Encantada do Caracol? Ficou uns 2 anos, porque a gente percebeu que a gente tinha que usar uma linguagem mais direta sobre o que nós éramos para atrair o público, né? Essa, na verdade, é o seguinte: você falava Floresta Encantada do Caracol, mas o que é isso, né? E daí era muito vago. E quando nós usamos a linguagem Parque do Teleférico, ela pegou. Ela foi específica, ela foi direta, ela foi também objetiva. Porque eu acho que o público entendeu o produto e já decidia, eu quero ver e eu não quero ver. Eu quero usar o serviço e eu não quero ver. Era um passeio contemplativo, eu acho que dava 45 minutos a volta, né? Era muito lento e de poucos e muitos passados. Mas ali nós temos... Não é mais assim. É mais rápido esse projeto. Hoje é um espetáculo. Hoje é um espetáculo, né? Na verdade, nós estamos falando de equipamento de primeiro mundo. E daí nós estamos falando com aí que eu quero chegar sobre o que está acontecendo com Canela e Gramado. Mas eu vou voltar um pouquinho lá na tua pergunta, lá na situação teleférico bondinho. A gente tem que saber qual é a nossa capacidade enquanto empreendedor. O que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E a gente entendeu que, diante das negativas de recursos, e nós tínhamos tido desgastes, né? Eles continuavam precisando de recursos de fora ainda para operar? E nós tivemos um grande problema. Nosso grande problema, na verdade, não foi tanto recurso. Nós conseguimos herdar um problema ambiental ali. Que nem todo mundo sabe que ali onde hoje está o pórtico dos bondinhos, na estrada, no asfalto, que dá acesso até o Sky Glass, aquela estrada é particular. Aquela estrada é da família Bromber e faz parte do contrato de arrendamento para os bondinhos hoje. Aquilo ali é particular. Tanto que aquele asfalto ali, quem pagou foram os bondinhos. Aquilo ali é propriedade particular. Então, ali eu herdei um problema ambiental. E como em tudo que surge, tem um período de maturação, né? E quando a FEPAM surgiu, os técnicos que ali iniciaram, eles viam todo empreendedor, toda iniciativa que viesse mexer no meio ambiente como pessoas do mal. Eram destruidores, criavam verdadeiras cicatrizes no cenário. E o que acontece? Você tem que dar tempo ao tempo, você tem que negociar com esses técnicos, né? Mas esse problema que a FEPAM identificou já tinha na época que tinham construído... Foi na época da construção dessa estrada. Essa estrada não foi licenciada por nenhum órgão ambiental. Então desmataram para construir a estrada ali para passar. Isso aí. E aquilo ficou... Quando a área foi arrendada, não se tinha conhecimento desse passivo ambiental. Não se tinha, mas eu deixei uma cláusula no contrato. Deixei uma cláusula de que se houvesse algum impedimento ambiental que não se tinha conhecimento naquele momento, era de responsabilidade do proprietário da área. Uma cláusula intuitiva. Uhum. Não tem
não tem razão de existir, porque tu pega a cópia de matrícula, tu pega tudo, o troço está funcionando, etc, etc, etc. E a gente está falando de um momento em que ele fez isso, né? Ele abriu essa estrada, mas nem existia a FEPAM. Não né? existia. Não tinha como ele regulamentar isso. Não tinha. Essas são as situações que se quis ir. Aí quando nós já tínhamos implantado o teleférico, estava tudo tranquilo. Nós idealizamos um projeto chamado Som e Luz. Nós íamos fazer arquibancadas de frente para a cascata do Caracol. Para criar um espetáculo ali, né? Uma experiência. Noturno. E quem é que nós contratamos para fazer isso? Gerry Marques, que fez Missões, fez o primeiro projeto Som e Luz da Catedral. Expert nessa área, especialista. Gerry, vamos fazer uma parceria aqui? Vamos, tal. Um cara muito dinâmico, atuante, um cara inteligente. Quando nós fomos licenciar o som e luz na FEPAM, opa, mas tem um outro gravame aqui. Que gravame? Esse aqui. Mas deixa estar que quando nós resolvemos implantar o teleférico, nós não somos irresponsáveis e jamais iríamos fazer uma coisa que fosse prejudicar a Canela. Isso era pacífico. Nós contratamos, na época, a pessoa mais qualificada que nós conhecíamos para fazer isso. O seu Hernani Dinsman, que hoje quem atua nessa área é o filho dele. Acho que é Guilherme, né? Uhum. Viu? O nome é bom, não? É um gênio, o cara é bom. E daí ele fez toda a tramitação, só que não existia a FEPAM ainda. Ele fez toda a tramitação no IBAMA, supressão de vegetação, exaustivo, plano de altimetria, tudo. E o IBAMA nos licencia esta supressão toda. Fizemos tudo certinho, conforme prescrito, e uma luzinha acendeu lá. Não vamos ficar tão somente na supressão. Alvará 16.322. Eu lutei tanto com esse alvará, tanto que eu não consigo tirar ele da cabeça. Sabe o número até hoje? 16.322. Pedimos uma autofiscalização para o IBAMA. Primeira coisa é... O que é uma autofiscalização? Eu queria ser fiscalizado pelo ato que eu cometi, pela supressão da vegetação que eu fui licenciado por eles. Um fiscal ia até lá junto Não, com o próprio IBAMA. Não, o próprio IBAMA. Em primeiro lugar foi fazer o pessoal entender o que eu queria. Aqui, a sede era aqui na rodoviária velha ali, no prédio do lado em cima ali, entre o Banrisul e a rodoviária ali, naquele prédio ali. Tá? Era ali o IBAMA. Mas isso não existe. Não existe, tu vai criar. Mas por que tu quer isso? Digo, eu quero que tu vá lá e tu me diga que eu me detive, nós, que a gente só fez a supressão daquilo que estava licenciado, das 6 araucárias, dos pinos ilhote, da vassoura. Mas isso não existe. Eu teria que ir lá te autuar se tu tivesse feito errado. Então tu vai lá e me fiscaliza para me autuar. Então. Muita luta eles fizeram. Não tu estava pedindo para levar uma multa, é isso? Ou se eu tivesse errado, eu queria uma multa. Ou se eu tivesse certo, eu queria uma declaração que eu estava assim, que eu não tinha feito nada de errado. Eu tenho até hoje guardado. Isso para mim é histórico. Isso para mim faz parte da minha vida. Eles não tinham formulário próprio para isso. Eles pegaram uma folha de ofício. Mas e por que isso era importante no contexto da implementação do negócio? Queria me preservar. O que poderia surgir 90 dias depois, 120 dias depois? Tu acha que a urbanização te ajudou a ter essa visão? Sempre. Porque, né? Curso de bacharel em Direito. Tu entende? Quando eu falei lá, todo mundo deveria fazer Direito. Porque você começa a ter um instinto de antever eventuais problemas. E você sabe por que o teleférico não foi fechado? Por causa dessa declaração. Elas vinham me agredir, eu dizia, tudo que eu fiz eu estava licenciado. Isso a gente entende. Mas este não é um órgão competente. E eu perguntava, vocês existiam? Não, mas hoje nós existimos. Ok? Então hoje vamos conversar entre nós. Não, nós não vamos conversar. Enquanto eu viva for, o senhor não vai obter nenhuma licença. Eu fiquei lá
vários anos, um custo elevado, prestando um desserviço para o visitante, que era banheiros químicos. Tínhamos 2 pessoas cuidando dos banheiros químicos, mas eram banheiros químicos. Nunca vai ser um banheiro com a estrutura que precisa. Resumindo a história, eu não consegui prosperar. Eu fui engessado por um ato arbitrário de um órgão. Mas e tu acha que a pessoa à frente desse órgão tinha algum tipo de interesse? Nenhum. Que não, era só o verde pelo verde. Mas aí como é que foi pra frente, né? Aí tá. Sabe a pergunta? Aí você tem que ter paciência. Essas pessoas se aposentam. Com aposentadoria. Olha o futuro do Brasil, né? Quando que tá dando errado se aposentar? Outra coisa, a FEPAM hoje está totalmente diferente de outrora. Entende? Mas tu diz por experiência, por conhecimento? Sim, a FEPAM ela se reciclou, hoje ela tem técnicos ambientais com uma visão. Eu não vou te impedir, mas você vai ter que fazer com que não aconteça o dano. Chegou a levar multa na época, passivos? Não tinha nada. Não, só impedimento de crescimento. Você vai morrer à míngua. Às vezes é pior que multa, né? Vamos combinar. Nós vamos te matar, meu amiguinho. Tu vai ter que entrar todo dia aqui de cabeça baixa e sair de cabeça baixa porque tu tem banheiro químico. E aí as agências operadoras começam a buzinar. E como é que o senhor não deu um jeito nisso ainda? Como é que isso? Aí vem o desgaste. Isso afetou o turismo ali, a visitação? A minha 100%. Isso? Não, o crescimento. Eu não consegui fazer nada de complemento. Tu conseguia, por exemplo, limpar trilhas? Sim, com muito cuidado. Desviando, córrego. Não, aí tu começa... Cara, tu não pode cometer um deslize. Você tem que ficar 100% na situação que a lei prevê. Não existe. Turismo de aventura continua acontecendo. Tudo normal, tudo. Não, isso tudo pode. Tu não pode edificar, tu não pode. Tu não vai ter um equipamento novo, tu não vai ter nada. Isso, tu acha que esse fato levou a acontecer algum tipo de acidente? Porque eu lembro que teve alguns acidentes na época ali, né? Não, esses acidentes a gente tem que. Eu não conheço profundamente sobre, tá? Essa é a coisa mais interessante, é a coisa que como é que é? Como eu gosto de falar sobre isso. Tu entende? Ali foi uma pergunta que vocês fizeram. Qual é que foi a maior dificuldade? Desafio, O maior desafio. Em primeiro lugar, o maior desafio é você saber como agir num momento desses. Gerenciamento de crise. Eu fui atacado por pessoas que nunca tinham estado lá dentro. Que não tinham o menor conhecimento do que tinha acontecido, a não ser por o que liam na 0 Hora. E nos croquis da 0 Hora, corpos voando. Teve uma repercussão. Assim, uma coisa assim. Né? Não, mas eu fui. Não, mas essa parte eu faço questão de contar também. O croquis de corpos voando no céu era ótimo. Era o que? Era uma ilustração, sim, aquela da iate, assim. Na capa. Mas o que era isso? Interesse pecuniário. Um jornal só vende tragédia. Só vende... E eles não têm que provar em verdade. Eles tomaram conhecimento. A informação não foi confiável. Mas eles foram até lá pra averiguar, Nunca. Então, tipo, tudo que eles divulgaram foi através de fatos que eles, na verdade, ouviram. Não, nem ouviram, mas criaram. Aí, um determinado dia, a gente faz uma visita a 0 Hora, no meio dessa crise toda, e eles continuando a colocar aquilo, porque eles não tinham outra matéria. Tá. Fomos visitar um cidadão que se tornou deputado federal, não senador. O senador foi agressivo, e não falou a verdade. Aliás, ele hoje continua na política não falando verdade e não fazendo nada. Né? Fomos a um deputado federal, por ele ter uma relação forte com um grande colaborador que eu tive, um gerente, um patrimônio intelectual de grande capacidade, né? E ele tinha uma relação pessoal com esse diretor da RBS. E eu não fui, ele foi. E chegando lá, ele foi muito bem recebido, evidentemente. Disse, não, você tem que entender que vocês são uma bola da vez. Ele disse, vocês são uma bola da vez.
Tinha acontecido há pouco tempo aquele acidente da TAM, que vitimou o Redecker, né? Se ele guardar as proporções, vocês são um acidente da TAM. E outra coisa, você tem que saber que depois a gente pode reverter todo esse quadro. É só fazer uma mídia adequada. Fazer uma mídia no jornal, no caso, no grupo. Fazer uma mídia adequada que a gente reverte tudo isso. Isso tudo se reverte. No momento é isso que vai acontecer. No momento é isto. Vocês são a bola da vez. Tá, muito obrigado, passe bem. A gente vem para casa. Mas deixa estar que tem servidores que exercem cargos de extrema valia e que são decisivos na sociedade, que são honestos, são capazes, são determinados a fazer o que é certo. E quando eu digo isso, eu me refiro à doutora Vera Corino. Era promotora de justiça em Canela. Uma mulher íntegra, uma mulher decente, uma mulher que não era nascida em Canela, acho assim, não, mas ela vivia a nossa cidade, a verdade da nossa cidade. E ela se inteirou dos fatos. Que a Polícia Civil nomeia peritos técnicos e ficam lá 30, 60 dias vasculhando e não encontram nada. E enquanto não tem uma perícia que determina aquilo que aconteceu, tu não tem como corrigir o que aconteceu. Certo? Deixa estar que a doutora Vera Corino faz um estudo para ver se ela consegue algum especialista em engenharia de teleférico. E ela não consegue. Ela é muito inteligente, determinada, ela vai no CREA. Vem cá. Essa obra tem laudo do CREA, essa obra é fiscalizada anualmente pelo CREA, essa obra está legal, não tem uma situação anormal. Esta empresa tem uma empresa contratada de Caxias do Sul, onde o seu proprietário é engenheiro e tem no seu quadro vários engenheiros mecânicos que é responsável pela manutenção. Eu tinha fiscalização semanal do engenheiro desta empresa, que se relacionava com a minha equipe técnica e que fazia uma ata dizendo o que estava sendo recomendado. Graxa tal, trocar rolamento X, enfim, era todo o procedimento. E tem essas ART dessa empresa responsável pela manutenção, tem as atas dos procedimentos adotados. Vocês vão ter que dar um jeito de fiscalizar. Vocês vão ter que achar o defeito. Mas o que aconteceu? Foi um defeito físico mesmo? Hoje eu sei. Hoje eu sei. Na época eu não sabia. Porque ele não era a olhos vistos. Entende? Tanto é verdade que a gente fazia, que se chama alinhamento de torre, periodicamente. O que é um alinhamento de torre? Você contrata o Eduardo Raimundo, que na minha ótica é o melhor topógrafo de Canela e região. Ele vai colocar, aferindo torre por torre, vendo se ela está alinhada, se ela está desalinhada, quanto ela está desalinhada. Os cabos têm que ter um certo caimento? Eles correm dentro de uma roldana, uma cava de borracha. Tu não chegou a andar lá, Gui? Não, nunca. Se tu for andar lá hoje, o sistema é idêntico. Só muda os bondinhos, muda o sistema de torre, mas o resto, digamos, claro, tecnologia apurada, com sensores, etc. É tecnologia... Saímos das anotações no papel para... Isso aí, saímos do Rio Grande do Sul e fomos para a Europa. Né? O equipamento de hoje, se o vento ficar um pouquinho forte, ele para. Ele vai anunciar, se ele julgar que oferece risco para a operação, ele desliga o equipamento, aí é feita toda a aferição, todo o sistema e ele volta a rodar. Não, é tudo inteligente, não tem mais risco, assim, essa ótica. Mas aí, o que acontece? O CREA nomeia um engenheiro mecânico que vem, mora praticamente ali dentro, e tal coisa, e não descobre nada. E eu tô pagando a minha folha de pagamento. Não dispensei um funcionário. Eles não tinham culpa do acontecido. Aliás, ninguém tinha culpa, isso ficou comprovado. Mas como é que eu vou começar a dispensar funcionário, pai de família e tal e coisa, gente? Tu vai começar a vender o que tu tem.
Mas tu não podia operar, né? Não, fechado. Não, e havia uma aposta. Havia uma aposta de que eu jamais operaria. Isso foi o episódio 1, né? A gente teve um outro depois, né? Ou esse foi o 2? Que teve dois juntos, né? Não, mas acontece que foi sequência de dias, né, Felipe? Isso mesmo. Houve a situação que a cadeira desceu. Isso. Naquela torre, que depois eu vou explicar o que acontecia ali. A cadeira desceu, mas ninguém se machucou, ela só desceu. Tá? Aí, entrei em pânico. Era véspera de um feriadão. Entrei em pânico. Chamei a equipe de Caxias do Sul, eles verificaram. Botamos teste de carga de tudo que é tipo. Violentamos o equipamento. Esses testes eram uma coisa incrível de ser feita, porque as pessoas não têm consciência de como isso acontece, mas pegava uma cadeirinha daquelas, se enchia de saco de brita pesada. Excesso de peso. E fazia o que queria com a cadeirinha. Violentamos se pendurava, balançava para ver se a cadeirinha descia. Né? Nós queríamos que aparecesse. Nós queríamos que surgisse a situação. Claro, porque tu identificava o que estava com problema e podia consertar, né? Resumindo a história, o cara disse, Paulo, eu não sei o que aconteceu. Não tenho a menor ideia, engenheiro. E vai ter que laudar. Vai ter que assinar embaixo, né? Alguém tem que assinar. Ele laudou para a promotora. A promotora me chamou, disse, Paulo, ele laudou que não localizou, mas eu não consigo te liberar. Tem muita pressão em cima de mim. Nós estamos entrando num período de férias de inverno. Tu já imaginou se acontecer uma coisa aqui agora, em julho? Coisa, tá. Tu pensa numa solução. Tá? Já estava falido mesmo. Foram quantos meses fechados? 6 meses.